Então, aqui está um exame técnico profissional de 2026, agora que pode-se entrar com nona e 10ª classe. Então, vamos analisar este exame de biologia, exame técnico profissional, que é um exame de admissão aos institutos, né? Então, vamos ver, analisar qual é o nível que eles elevaram para poder elaborar este exame, se era difícil, médio ou fácil. Mas eu quero acreditar que este exame não era nada difícil, porque vocês também estudam, né? Então, acredito que vocês bateram este exame. Então, vamos analisar este exame passo a passo para podermos ver se o exame era difícil ou não. Então vamos começar logo com o número 1. Então, ok, vamos começar logo com o número 1. Os fungos são organismos que não produzem o próprio alimento. Qual é o ramo da biologia que estuda esse ser vivo? Querem saber qual é o ramo da biologia que estuda os fungos, esse ser vivo? Qual é o fungo? Então aqui embaixo temos uma série de alternativas, mas primeiro deixa eu te dizer que o ser vivo que não produz o seu próprio alimento nós chamamos de heterotrófico. Então, aquele que produz o seu próprio alimento nós chamamos de autotrófico. Então, o fungo aqui, como não produz o seu próprio alimento, é um ser heterotrófico. Mas a pergunta diz, qual é o ramo da biologia que estuda esse ser vivo, que estuda os fungos? É a anatomia? Não é anatomia, pois a anatomia é a ciência da biologia que estuda a estrutura e a organização dos seres vivos, né? Então, botânica também não é, porque botânica estuda as plantas. Micologia é a alternativa correta, pois micologia estuda os fungos. Zoologia não pode ser, porque zoologia estuda os animais. Zo quer dizer animal, logia quer dizer ciência ou estudo. Então, é a ciência que estuda os animais. Então, logo, a nossa alternativa aqui é a alternativa C, micologia. Então, se você arriscou micologia, está correto. Tens uma nota, então vamos avançar. Número 2. Observa a figura. Os seres vivos caracterizados por apresentar ribossoma nas células são respectivamente. Então aqui nos colocaram os diferentes tipos de seres vivos. Nos colocaram reino animal, reino plantar e reino fungi. Não é? Temos pato, temos uma árvore, uma planta, temos um lagarto, então temos aqui um fungo ou um cogumelo. Então eles querem saber em que célula, em que ser vivo podemos encontrar ribossomas. Atenção! O ribossoma é um organelo muito essencial quase em todas as células e é essencial muito na célula eucariota, ou seja, na célula eucariota nós vamos ter os ribossomas tanto como na célula procariota, o que significa que quase todas as células possuem ribossoma, o que significa que então todos esses seres vivos aqui têm ribossoma. Então vamos procurar uma alternativa que vem 1, 2, 3 e 4, que é a alternativa B, porque o pato tem ribossoma, a planta tem ribossoma, o lagarto tem ribossoma, o cogumelo tem ribossoma. Então a nossa alternativa aí é a alternativa B. 3. Quais são os organelos celulares encontrados na célula dos seres vivos do reino fungi? Então aqui queremos organelos que vamos encontrar no reino fungi. Temos cloroplasto, núcleo, membrana celular, cloroplasto, parede celular e mitocôndria. Núcleo, membrana celular e cloroplasto. Núcleo, parede celular e ribossoma. É a alternativa D. No reino fungi vamos ter o núcleo, vamos ter parede celular e vamos ter o ribossoma. Por que não a alternativa A, B ou C? Porque tem lá cloroplasto. Cloroplasto é um organelo que faz com que os seres vivos produzam o seu próprio alimento, você entende? E nós já dissemos no número 2, no número 1, né, que os fungos não produzem o seu próprio alimento. Então, se não produzem o seu próprio alimento, significa que não tem cloroplasto. Porque se nós dissemos que, se nós formos capazes de dizer que tem lá o cloroplasto, também dizer que o fungo produz seu próprio alimento, o que não é verdade. Então, temos que procurar uma alternativa que não tem cloroplasto, que é um organelo que possibilita a produção de alimento de um ser vivo. Então, é a alternativa de núcleo, parede celular e ribossoma, pois fungos não têm cloroplasto, pois não produzem o seu próprio alimento. Vamos, 4. Cada uma das atividades da célula é desempenhada por um organelo ou estrutura altamente especializada. Na célula, que organelo celular tem como função a troca de substância entre a célula e o meio exterior? É a membrana celular que faz a comunicação, né? Da célula do meio externo e do meio interno. Então temos que procurar membrana celular. Então a nossa alternativa aí é a alternativa
B, número 4. Então vamos continuar. Então, antes de avançar para o número 5, né? Se você está gostando do vídeo, deixa teu like aí e ativa as notificações para você poder receber outros vídeos de resolução dos exames, como vídeo aulas que vão te ajudar a se preparar para os exames de admissão. Pode não ajudar a ti porque você vai conseguir admitir neste ano, mas você vai poder recomendar ao teu irmão, ao teu primo, ao teu amigo, né? Então, se você não se inscrever, esse canal pode ser a última vez você a ver aqui. Então, ativa as notificações e não se esqueça de se inscrever. Então, vamos para o número 5. Número 5. Ao observar a estrutura de uma bactéria no microscópio óptico, os organelos possíveis de observar são... Então, se nós colocarmos uma bactéria no microscópio, quais são os organelos que nós iremos observar? Primeiro, saber que as bactérias não possuem mitocôndria, não possuem vacúolo. Exatamente, não possuem mitocôndria e não possuem vacúolo. Então, vamos descartar todas as alternativas que têm mitocôndria e vacúolo. A e B. Vamos descartar, pois tem mitocôndria e vacúolo. Vamos ficar com C. Parede celular, cloroplasto e núcleo. Tem núcleo. As bactérias são células, fazem parte do reino Monera, que é um dos reinos que os seres vivos não possuem núcleo. Então, logo, aqui tem núcleo, não pode ser, pois as bactérias, a sua célula não possui núcleo, seu material genético encontra-se no citoplasma. Podemos ficar com parede celular, núcleo e ribossomo. É a alternativa B. D, aliás, parede celular, nucleode e ribossomo. É a alternativa D. 6. Qual é a principal semelhança entre os seres vivos do reino animal e Monera? A ausência de membrana nuclear? Não. A ausência do núcleo? Não. O reino animal tem núcleo. Presença de parede celular? Não. O reino animal não tem parede celular. Presença de ribossomo, certo. Tanto os animais, o reino animal, tanto o reino Monera possuem ribossomas. Então, é a alternativa D, presença de ribossomas. 7. Como são chamados os seres vivos que vivem à custa de energia luminosa e a de produtos minerais? Autotróficos, aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Então, é a alternativa A, autotróficos. Não pode ser heterotróficos, não pode ser parasitas nem procariontes. 8. Qual é a planta desprovida de vasos sanguíneos? De vasos condutores, aliás. São os músculos, vasos condutores, que são vasos que servem para levar a seiva bruta das raízes até as folhas e elaborada das folhas até as raízes. Então, é a alternativa de musgos. Vamos para o número 9. 9. As cícadas pertencem à classe 2. As cícadas são plantas que possuem a sua semente nua, né? A sua semente nua não está coberta por nenhum fruto. Então, logo é uma gimnospermica. Existem dois tipos de grupo de plantas, né? Vamos ter gimnospermicas, que são plantas que a sua semente não está coberta por fruto. Então, chamamos de gimnospermica. Gimno quer dizer nua, esperma quer dizer semente. Então, sementes nua. Então, se você conhece uma planta aí que tem uma semente, mas a semente não está dentro do fruto, essa planta é uma gimnospermica. Então, temos a angiospermica. Angio quer dizer coberto, então esperma quer dizer semente. Então, é uma semente coberta. Então, significa que a semente se encontra dentro do fruto. Então, as cícadas são plantas que a sua semente não possui, não está dentro de nenhum fruto. É uma semente nua. Então, é uma gimnospermica. A alternativa D, número 9. 10. As angiospermicas são um grupo de plantas que eu já disse, né, que as angiospermicas são plantas em que a sua semente está coberta por fruto. Então, a alternativa aqui é D. Tem sementes protegidas por frutos. As gimnospermicas têm sementes protegidas por frutos. 11. Identifique o grupo a que pertence a planta representada na figura. Então, esta planta aqui é uma samambaia, né? Pertence às felicinas, ou seja, pteridófitas. Então, a nossa alternativa aqui é B. 12. Plantas dicotiledona são aquelas que apresentam plantas, temos monocotiledona e dicotiledona, assim que você já sabe, né, que dicotiledona é aquela planta que possui uma semente que pode se abrir do meio. Por exemplo, o feijão podemos separar as sementes, então é uma dicotiledona, pois podemos ter um cotiledone e um cotiledone, somando são dois. Então, plantas dicotiledona são aquelas que têm sementes com dois cotiledones. Por exemplo, o amendoim é uma dicotiledona, porque podemos abrir do meio.
Então vamos para o número 13. A que grupo pertence a semente do amendoim, que eu estava a dizer? É uma dicotiledônia, não é? É uma dicotiledônia, pois possui dois cotiledônios. Então vamos para o número 14. 14 são funções da raiz: absorção e reserva, absorção e gutação, suporte e fixação, suporte e reserva. A nossa alternativa aí é a alternativa A, absorção e reserva, pois a raiz tem a função de absorver a água e sais minerais e também de reservar substâncias energéticas. Por exemplo, a raiz da mandioca armazena o amido, podemos pegar cenoura, armazena carboidratos, batata doce armazena os açúcares. Então, absorção e reserva. Não que fixação e suporte esteja errada, mas o que está mais correto aqui é absorção e reserva. Então, vamos para 15. As raízes da beterraba e da cenoura são, respectivamente, aprumadas e tuberculosas, não é? Tuberculosas são aquelas raízes que podemos destruir facilmente com a unha. Então, a nossa alternativa aí é a alternativa B, aprumada e tuberculosa. 16. Qual é a região da raiz caracterizada por intensa atividade celular resultante no crescimento em comprimento? É a zona de alongamento que fica acima da coifa. Então a coifa, né? A coifa é aquela ponta da raiz que tende a perfurar para baixo, que tende a ir mais fundo do solo, né? Então um pouquinho acima, por exemplo, da coifa, encontramos a zona de alongamento, que é ali onde há maior intensa atividade da raiz, resultando no crescimento em comprimento da própria raiz, né? Então vamos, 17. A seiva bruta absorvida pelas raízes da planta é conduzida até folhas através do tecido condutor chamado xilema. Xilema é um vaso condutor que serve para transportar a água e sais minerais das raízes até as folhas. Então temos um outro vaso condutor que leva, por exemplo, as substâncias energéticas das folhas até as raízes, que nós chamamos de floema. Então aqui a nossa alternativa é xilema, que leva a água e sais minerais das raízes até as folhas, ou simplesmente que leva a seiva bruta. Então vamos, 18. Os caules 1 e 2 na figura 3 representam respectivamente. Então, temos uma árvore que temos lá um tronco, então no outro lado temos outra árvore que parece um coqueiro, que o seu tronco, ou seja, o seu caule está em forma de um espique. Então temos tronco e espique. É a alternativa D, tronco e espique. Então, 19. Como se classifica o caule do árbol quanto à forma? É um disco, né? Nós já vimos que espique é isso aí que está em cima, né? Então não pode ser espique. Então temos aí disco, 20. O caule, quanto à posição, pode ser ereto, volúvel, trepador e rastejante. Qual das opções contém as plantas cujos caules são volúveis? Então aí temos maracujoeiro, videira, boboeiro, morangueiro, ervilheiro, feijoeiro, papaieira e milheiro. Então aí a nossa alternativa deve ser C, maracujoeiro e videira. Pois plantas com caules volúveis, estamos a falar daquelas plantas que não possuem um caule capaz de suportar o próprio peso da própria planta. Então precisam de algum lugar para sustentar, né? É como a videira, né? A videira, para poder dar fruto, nós colocamos estaca para o caule poder trepar, né? Aquelas estacas que nós colocamos e assim formar uma sombra ali. Então temos a alternativa correta, a alternativa C. Então estamos a falar de algumas plantas trepadeiras. Então temos a alternativa C. Vamos para o 21. Então, continuando, temos 21. Os números 1, 3, 4 e 5 da figura 4 representam respectivamente. Então nós podemos ver que o 1 está apontando para cima aí. Tem uma estrutura aí que em cima parece uma bolinha. Então nós chamamos de estigma. Então o 2 está indicando o estilete. E o 3 está indicando o ovário. O 4 está indicando o óvulo. Então a resposta seria B, estigma, estilete, ovário e óvulo. 22. As angiospermas são grupos de plantas que se caracterizam por produzir flores e frutos.
Quais são as plantas da flor que originam, respectivamente, os frutos e as sementes? Quem vai originar os frutos são os ovários, quem vai originar as sementes são os óvulos. Portanto, a alternativa correta é C, ovários e óvulos. 23. A figura 5 representa uma técnica de reprodução assexuada de planta utilizada pelo ser humano. Essa técnica é designada. Então, aqui podemos ver que temos duas destacas, ou seja, temos duas plantas diferentes. Então, uma servindo de porta-enxerto e a outra servindo de enxerto. Então, esse processo aqui é denominado de enxertia, onde você leva duas plantas diferentes para poder se tornar uma única planta. Então, temos aqui enxertia. Então, a nossa alternativa aí é a alternativa B. 24. São agentes polinizadores, respectivamente, água e sol não. Água e vento, certo? Água e vento pode ser considerado como agentes polinizadores, pois quando nesse dia está a ventar muito, o vento é capaz de levar, por exemplo, as flores de uma planta para outra planta, e a água também serve para disseminar, por exemplo, as flores de uma planta para outra planta. Então aqui temos a alternativa correta, a alternativa B. Então, 25. As gibberelinas têm um papel fundamental de promover a dormência de sementes, não. Promover a germinação das sementes, certo? Promover a germinação das sementes. 26. Qual é o ácido nucleico representado na figura? Podemos ver que esta figura aí só tem uma linha. Então, quando um ácido nucleico possui uma linha, nós chamamos de ARN. Só se tivesse duas linhas, nós chamaremos de ADN. Então, conforme estamos a ver neste exame aqui, esta imagem só tem uma linha. Então, é ARN, ácido ribonucleico. Então, a alternativa correta é C. 27. Qual é a base orgânica que não faz parte da molécula de ADN? É a uracila, pois as bases de ADN são adenina, citosina, timina e guanina. Então, o uracilo não faz parte, mas faz parte da cadeia de ARN. 28. No final da mitose, o citoplasma divide-se para formar duas células filhas. O processo da divisão do citoplasma é denominado de citocinese. Então, aquele processo lá que divide o citoplasma, que podemos ver na fase de telofase, ali que parece um 8, nós chamamos de citocinese, pois é ali onde o citoplasma vai se dividir e já se formar duas células filhas. Então, um processo nós chamamos de citocinese. Só que tem um outro método que serve para dividir, por exemplo, o núcleo. Nós chamamos de cariocinese. Se for núcleo, é cariocinese. Se for citoplasma, é citocinese. 29. Em plantas, a meiose relaciona-se com a produção de óvulos, certo? Porque não pode ser renovação dos tecidos, não pode ser crescimento de planta, nem multiplicação das células. É a produção de óvulos. Então, vamos continuar. Então, 29. Em plantas, 29 já tratamos. 30. Corresponde à primeira lei de Mendel, a disjunção ou segregação fatorial, pois a independência dos caráteres é a segunda lei de Mendel. Uniformidade dos caráteres, estamos a falar do princípio da dominância de características, né? O uso e desuso não pode ser. Então, ficamos com a disjunção ou segregação fatorial. Ok, agora estamos no 31. A cor amarela em roseiras é dominante sobre a cor branca. Do cruzamento de duas roseiras, produziu 75% de roseiras amarelas e 25% de roseiras brancas. Qual é o genótipo dos progenitores? Então, está a dizer o que aí? Está a dizer que cruzando-se a roseira amarela e cruzando-se com a branca, obteve-se roseiras 25% de brancas e 75% amarelas. Então, querem saber quais são os genótipos dos progenitores que nos possibilitaria termos esses filhos aí. Aqui é a alternativa C. Vamos pegar a alternativa C. Azão e azinho, que são híbridos, neste caso, que são heterozigóticos. Vamos cruzar. Quando cruzamos azão e azinho, que são híbridos. Vamos cruzar azão e azão. Vamos ter o quê? Vamos ter azão e azão,
que é uma roseira amarela. Pois já nos disseram que a letra A maiúscula, representa dominante e é amarela, estamos juntos. Então significa que basta você ter um azão, uma letra maiúscula, a cor já é amarela, é obrigatório. Mas basta nós termos uma letra minúscula com uma letra minúscula, duas letras minúsculas, a cor já muda, é branca. Mas se termos a maiúscula e a minúscula, a cor continua sendo amarela. Então, cruzando azão e azão, vamos ter uma roseira amarela. Quando cruzamos de novo azão e anzinho, vamos ter cor amarela, pois a letra minúscula não se manifesta na presença de uma letra maiúscula, ou seja, o recessivo não se manifesta na presença do dominante, é por isso que é amarela. Então, ok, agora vamos cruzar azinho e azão. Vamos ter o quê? Vamos ter roseira amarela, pois temos aí uma letra maiúscula que é dominante. Então, vamos cruzar azinho e anzinho. E aí nós temos o quê? Temos uma roseira branca, pois nós dissemos que o recessivo só se manifesta quando temos dois anzinhos ou duas letras pequenas, só se manifesta em dose dupla. Estamos juntos aqui. Então podemos ver que aqui temos 1, 2, 3, que significa 75%, pois cada cruzamento aí equivale a 25%. Então temos 1, 2, 3, que significa 75% de roseiras amarelas e 25% de roseiras brancas. O que significa que a nossa alternativa aí é a alternativa C, que nos possibilita termos 75% e 25%. 32. Em ratos, a pelagem preta é dominante sobre a pelagem branca. Qual será a proporção fenotípica esperada na prole se um rato de pelagem preta homozigótica cruzar-se com um rato híbrido? Então aqui já nos disseram que a pelagem preta é dominante sobre a branca. Então aí vamos cruzar um rato de pelagem preta homozigótica com um rato de pelagem branca híbrida, né, neste caso. Então vamos usar a letra P neste caso. Teremos pezão e pezão, que significa dominante, ou seja, que significa dominante e preta. Então aqui é homozigótica. Então aqui teremos pezão e pezinho, que significa híbrido, não é? Então vamos cruzar. Quando nós cruzarmos aqui, iremos perceber que existe 100% de pelagem preta. Por quê? Porque só pode ser branca quando temos pezinho e pezinho. Por quê? Porque a letra F só se manifesta quando está em dose dupla, quando temos dois pezinhos. É aí onde nós vamos ter a pelagem branca. Mas uma vez que temos uma letra maiúscula, depois vem a minúscula, logo não pode ser branca, porque a preta significa que é dominante, então domina essa característica. Então, quando fazemos o cruzamento de pezão e pezão, temos pezão e pezão, que é o quê? Que é um gato de pelagem preta, um gato preto neste caso. Cruzamos de novo pezão e pezão e pezinho, vamos ter pelagem preta. Cruzamos de novo pezão e pezão, vamos ter preta. Cruzamos de novo pezão e pezão, vamos ter pelagem preta. Então logo é 100% de pelagem preta. Vamos, 33. Nas sementes, o gene para a cor verde é dominante, B, sobre a cor branca. Qual é o genótipo esperado do cruzamento benzão, benzão e benzão, benzinho? Então, qual é o genótipo esperado? Aí iremos perceber o quê? Iremos perceber que é 50% de benzão e benzinho e 50% de benzão e benzão. Vamos fazer o cruzamento. Então, quando cruzamos benzão e benzão, temos benzão e benzão, 25%. Cruzamos benzão e benzinho, temos benzão e benzinho, 25%. Benzão e benzão, 25%. Benzão e benzinho, 25%. Estás a ver que temos dois pares iguais e dois pares iguais. Então logo é 50%, 50%. Depois vamos somar esses que são iguais e esses que são iguais. Então temos 50 mais 50 soma 100. Então a nossa alternativa é a alternativa B. 34. Nas flores, F é o gene para a cor vermelha e Fzinho é o seu alelo para a cor amarela. Qual é a descendência esperada do cruzamento
Fzão, 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 Fzinho. Então, ok, vamos fazer esse cruzamento aí. Quando cruzamos F grande com F grande, temos F grande. Então, temos F grande e Fzinho, temos F grande e Fzinho. Então, Fzão e Fzão, temos Fzão e Fzão. Fzão, Fzinho, temos Fzão e Fzinho. Então, aí a nossa alternativa vai ser a alternativa B. Estás a ver, né? Que temos dois Fzão e dois Fzão e Fzinho. Então, é a alternativa B. Então, vamos continuar. Ok, 35. O conjunto de relações e atividades próprias de uma espécie é denominada de nicho ecológico. 36. Uma relação em que ambas as espécies envolvidas se beneficiam é conhecida como mutualismo, pois mutualismo é uma relação em que ambas as espécies nessa relação se beneficiam. 37. Que tipo de organismo é importante para a reciclagem de nutrientes em um ecossistema? É o decompositor. 38. Na relação na cadeia alimentar planta, gafanhoto, sapo, cobra, águia, qual é o organismo que pertence ao primeiro nível trófico? O primeiro nível trófico é o gafanhoto. Então vamos continuar. Só ficamos com o número 39 e 40, mas antes de terminarmos o nosso vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações, deixar teu like, vai me ajudar muito, e se inscrever no canal, isso é muito importante para mim e para o canal. E também deixar aquele comentário, um simples obrigado, professor, gostei do vídeo, professor, mais vídeo, professor. Isso motiva o professor a criar mais vídeos, resolução dos exames que podem te ajudar, pois é neste canal onde você vai encontrar, né, a resolução dos exames e conteúdos relacionados à biologia, quem é amante da ciência, muito mais de biologia. Vai encontrar curiosidades, conteúdo da escola, entre outros conteúdos que vão te ser benéficos, né? Então, ative as notificações e se inscreva no canal, me motivando a criar mais vídeos, né? Então, vamos continuar. 39. Na teia alimentar, as setas indicam o sentido de fluxo de energia. Os números 2, 3 e 4 do esquema da figura 7 representam respectivamente. Eu só de olhar já sei que todas as setas aí indicam o número 4. Então, uma vez que todas as setas indicam o número 4, significa que o número 4 consegue, entre aspas, né, comer todos esses indivíduos que estão em cima. O número 4 pode comer 1, 2 e 3. E ele não tem nenhum ser aí que lhe come. Percebe até aí, não é? Então, qual é esse ser que pode comer todos os seres, mas ninguém pode lhe comer? São os decompositores, as bactérias. Pois as bactérias podem comer as plantas e os animais, mas ninguém pode comer as bactérias. Estamos juntos até aí. Então já sei que o 1 é a planta, o 2 é o consumidor primário, pois o 2 é o consumidor que vai consumir o número 1. Então, o 3 é o consumidor secundário, pois o 3 consome o 2. Só que o 3 vai ser consumido pelo 4, o 2 vai ser consumido pelo 4, 1 vai ser consumido pelo 4. Então, o único ser que faz tudo isso, que come todos os seres vivos, entre aspas, vamos chamar de comer, são os decompositores, as bactérias. Então, a nossa alternativa aí é a alternativa A. Consumidor primário, que é 2, consumidor secundário, que é 3, e decompositor, que é 4. Então, vamos continuar. 40. Numa cadeia alimentar, o capim é classificado como produtor, pois o capim produz o alimento, ou seja, produz a energia. Não podemos dizer que é o consumidor secundário. O consumidor é aquele que consome alguma coisa. Então, por exemplo, o gafanhoto pode ser chamado de consumidor primário, porque vai consumir a planta, vai consumir o capim, mas o capim é produtor, porque só produz, mas não consome, não come nada. Então, é assim que vamos terminar esse vídeo. O número 40, a sua alternativa correta é D. O capim é classificado como produtor. Então, se você fez isso, você tem nota 20 e você consegue admitir ao teu curso dos sonhos. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Te espero em outros vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois vem aí conteúdos bons, né? Então, curiosidades e tudo mais. Tchauzinho.